A pergunta de uma criança que quebrou o silêncio de um pai. Você já imaginou o que Abraão sentiu ao ouvir Isaque perguntar onde está o cordeiro? Esse é o ponto crucial de uma das maiores histórias de fé e sacrifício, mas que esconde verdades que poucos realmente compreendem. Subir aquela montanha não era apenas um ato físico, era uma jornada da alma. Cada passo de Abraão e Isaque pesava não só pelo fardo da lenha, mas pelo mistério que pairava no ar. Um pai e um filho, lado a lado, caminhando para um destino que só um deles conhecia. E o outro estava prestes a descobrir de uma forma que mudaria tudo. Prepare-se para desvendar o que realmente aconteceu naquele monte. Então disse Isaque a Abraão: seu pai, meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A história de Gênesis 22 não começa no monte, mas na voz de Deus testando Abraão. Ele havia esperado décadas por Isaque, o filho da promessa, o herdeiro de todas as bênçãos, e agora Deus pedia o impensável: seu sacrifício. Abraão, sem questionar, levantou-se cedo, preparou tudo, e partiu com seu filho e 2 servos para a terra de Moriá. 3 dias de viagem. 3 dias de silêncio denso e de uma dor indizível no coração de um pai que precisava equilibrar sua fé inabalável com o amor por seu filho. Isaque, jovem e forte, carregava a lenha. Abraão, o fogo e a faca. Uma cena que para qualquer observador externo, seria de devoção pura, mas que para Abraão era um calvário silencioso, onde cada passo era uma oração e cada batida do coração um grito abafado. A cultura da época, embora abominasse o sacrifício humano como prática comum, entendia o conceito de sacrifício supremo, e Abraão sabia o que estava em jogo. Foi nesse momento, no topo da montanha, com a lenha já arrumada e o fogo pronto para acender, que Isaque, com a inocência e a curiosidade próprias da idade, quebrou o silêncio. Meu pai, ele chamou. Abraão, com a voz talvez embargada, controlando uma tempestade de emoções que só um pai poderia sentir, respondeu: eis-me aqui, meu filho. A atmosfera estava carregada de uma tensão quase insuportável, um silêncio que clamava por uma resposta que Abraão não ousava dar. Então veio a pergunta que ecoa através dos séculos, carregada de uma inocência brutal, mas também de uma percepção aguçada: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa não era uma pergunta técnica, era o grito de uma alma pura que percebia a ausência de um elemento crucial no ritual. Isaque sabia o que era um holocausto. Ele havia crescido vendo o pai construir altares e oferecer sacrifícios. Ele entendia a liturgia, compreendia a necessidade do animal, mas ali, naquele altar de pedras cruas, faltava o protagonista principal. O ar se tornou denso, e o coração de Abraão deve ter apertado de tal forma que cada batida era um clamor silencioso a Deus. E o que Abraão respondeu? Ele não disse: você é o cordeiro, meu filho. Ele não revelou a verdade chocante e dilacerante naquele momento. A resposta de Abraão foi uma declaração de fé inabalável, um ato de profunda confiança e, ao mesmo tempo, uma profecia carregada de esperança: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Não se tratava de uma mera tentativa de acalmar o menino, era a expressão de uma convicção que vinha de anos de caminhada com Deus, de promessas cumpridas e de uma fé que havia sido testada repetidamente. Abraão, o pai da fé, estava operando em um nível de confiança que poucos de nós podemos sequer imaginar. Ele estava disposto a entregar o seu mais precioso tesouro, o filho da promessa, o herdeiro de todas as bênçãos, porque ele cria que Deus era maior que qualquer pedido, maior que qualquer sacrifício, e que ele era fiel para ressuscitar Isaque dos mortos, se necessário. Essa fé não era cega, era uma fé que via além do impossível, que se agarrava à natureza de um Deus que cumpre suas palavras. A jornada até o Monte Moriá não foi apenas física, foi uma peregrinação da alma, um teste de cada fibra da fé de Abraão. Cada passo, cada pedra no caminho,
Cada pensamento que poderia ter o feito desistir, foi superado pela certeza de que Deus tinha um plano, mesmo que ele não pudesse compreendê-lo totalmente. Isaac, por sua vez, representava a inocência que confia. Ele não questionou a resposta de seu pai, não fugiu, não resistiu. Ele permitiu ser amarrado, deitado sobre o altar, um ato de submissão e confiança que espelha a fé que devemos ter em nosso Pai Celestial. Sua pergunta, embora simples, abriu as portas para uma das maiores revelações da providência divina em toda a Escritura. E então, no ápice do drama, quando a mão de Abraão se erguia com o cutelo, pronto para o ato, a mão de Deus interveio. É nesse ápice de obediência e fé que a verdade de Deus proverá se manifesta plenamente. Não foi uma fé passiva, mas uma fé que agiu até o último milímetro do que foi pedido. E o que isso significa para você hoje? Significa que a provisão de Deus muitas vezes chega no limite da nossa capacidade, no último instante, quando nossa fé já foi esticada ao máximo, para que saibamos que foi Ele, somente Ele quem proveu. Antes de seguir, guarde esta pergunta, porque esse elemento foi preservado no texto se não tivesse peso espiritual. Ele está ali para nos mostrar que a fé verdadeira não se esquiva da dor ou da incompreensão, mas se entrega na certeza de que Deus é maior que qualquer circunstância. O que vem a seguir não é apenas curiosidade, é a ponte entre aquela geração e a decisão que você precisa enxergar hoje, a decisão de confiar plenamente, mesmo quando o caminho à frente é escuro e o seu coração questiona cada passo. A história de Abraão e Isaque no Monte Moriá não é meramente um conto antigo, é uma poderosa alegoria, um tipo profético que aponta para o maior sacrifício e a maior provisão da história da humanidade. O cordeiro que Deus proveu naquele arbusto não era apenas um substituto para Isaque, era um vislumbre, uma sombra, da provisão definitiva que viria séculos depois. Quando Abraão disse Deus proverá para si o cordeiro, ele estava proferindo uma verdade muito mais profunda do que poderia ter compreendido na totalidade. Ele estava, sem saber, profetizando a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Assim como Isaque foi o filho único da promessa, amado por seu pai e oferecido como sacrifício, Jesus é o Filho unigênito de Deus, amado eternamente pelo Pai e oferecido como sacrifício perfeito e final por toda a humanidade. A obediência de Abraão até o ponto de levantar o cutelo, a disposição de Isaque em se submeter, tudo isso ressoa com a obediência de Cristo até a morte na cruz, e sua submissão à vontade do Pai. A interrupção divina no Monte Moriá, com a provisão do carneiro preso nos arbustos, nos ensina que Deus não exige de nós o que Ele mesmo não está disposto a dar. Ele não queria o sacrifício de Isaque por crueldade, mas para revelar a profundidade da fé de Abraão, e mais importante, para prefigurar sua própria provisão suprema. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, proveu o cordeiro que realmente tiraria o pecado, o cordeiro que não seria apenas um substituto temporário, mas o Salvador eterno. Essa é a essência de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Não é uma provisão ocasional ou uma solução de última hora, é uma provisão intrínseca ao caráter de Deus, que se manifesta de forma completa e definitiva em Cristo. Pense nas suas próprias montanhas Moriá, nos momentos em que Deus parece pedir algo que está além da sua compreensão, nos desafios que parecem exigir um sacrifício insuportável. Talvez seja a entrega de um sonho, a renúncia de um desejo, a paciência em uma situação prolongada, ou a fé em meio a uma perda. Nesses momentos, a pergunta de Isaque ecoa: onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão, cheia de fé e profecia, deve ser a sua âncora: Deus proverá. Ele proverá a força para suportar, a sabedoria para decidir, a paz para descansar, e acima de tudo, Ele já proveu o caminho para a reconciliação e a vida eterna através de Jesus. A lição mais profunda de Gênesis 22:7 não é sobre um pai quase sacrificando seu filho, mas sobre um Deus que proveu o sacrifício perfeito para redimir seus filhos. É sobre a fidelidade inabalável de Deus em cumprir suas promessas,
mesmo quando o caminho para esse cumprimento passa por provações que nos parecem intransponíveis. Que essa verdade penetre em seu espírito, trazendo consolo e uma renovada confiança de que não importa o quão escuro o vale, não importa o quão árdua a subida, o Senhor é o seu provedor. Ele já viu, Ele já agiu, e Ele continuará a prover tudo o que você precisa, porque Ele é o Cordeiro que foi provido para você. Senhor, nesta noite com o coração aberto e a alma sedenta, refletimos sobre a fé inabalável de Abraão e a confiança pura de Isaque. A história de Gênesis 22:7 nos confronta com as profundezas da obediência e da providência divina. Diante das perguntas que surgem em nosso coração, das incertezas que nos cercam como névoa, e dos momentos em que não vemos o Cordeiro para o nosso holocausto pessoal, seja ele uma situação financeira delicada, um relacionamento em crise, uma saúde fragilizada, ou um sonho que parece morrer, pedimos a tua provisão. Reconhecemos que muitas vezes nos apegamos ao que consideramos essencial, ao nosso Isaque, e nos custa soltar, nos custa confiar que tu és capaz de prover de maneiras que sequer imaginamos. Dá-nos a coragem de Abraão para levantar os olhos para as montanhas da nossa vida e crer que mesmo no topo da provação, tu já tens o Cordeiro no arbusto, à espera. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos capacite a liberar o controle sobre aquilo que mais valorizamos, a entregar-te nossos planos e expectativas, mesmo quando o futuro parece incerto e o sacrifício parece grande demais. Ajuda-nos a lembrar que a Tua sabedoria excede a nossa e que os Teus caminhos são mais altos que os nossos. Que possamos encontrar descanso na certeza de que Tu és um Deus que vê e que provê, um Deus que nunca nos pede algo sem antes ter um propósito maior e uma provisão mais abundante em mente. Ensina-nos a olhar para além da dor momentânea, para a glória eterna que nos espera em Ti. Que a nossa fé seja como a de Abraão, que não hesitou em obedecer, crendo que Tu eras capaz de ressuscitar até mesmo dos mortos para cumprir a Tua promessa. Que possamos confiar em Tua fidelidade inabalável, sabendo que cada provação é uma oportunidade para testemunhar o Teu poder e a Tua graça em nossas vidas. Ajuda-nos a confiar em Ti assim como Abraão confiou, não apenas na Tua capacidade de prover, mas na Tua bondade e fidelidade inquestionáveis. Que nossa fé não vacile diante do desconhecido, diante do silêncio de Deus, ou diante das circunstâncias que parecem impossíveis, mas que se fortaleça na certeza de que Tu és fiel em todas as circunstâncias. Que possamos, Senhor, mergulhar na profundidade da Tua palavra e encontrar nela a força para prosseguir. Que a Tua voz seja mais alta do que o clamor das nossas preocupações, mais clara do que a névoa das nossas dúvidas. Que o medo de perder o que amamos seja substituído pela paz de saber que tudo em Tuas mãos está seguro, e que o que Tu nos pedes para entregar é apenas para nos dar algo infinitamente melhor. Que o exemplo de Isaque, que confiou no seu pai, nos inspire a uma confiança infantil, mas profunda em Ti, nosso Pai Celestial. Que possamos deitar-nos sobre o altar da Tua vontade, sabendo que a Tua mão é sempre de amor, e que a Tua provisão é sempre perfeita. Que cada batida do nosso coração seja um ato de adoração e entrega, um reconhecimento de que Tu és soberano sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Que possamos descansar na Tua providência, sabendo que Tu tens um plano para cada um de nós, um plano de esperança e de futuro. Que a ansiedade que tenta nos paralisar seja dissipada pela Tua paz que excede todo entendimento, guardando nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ensina-nos a entregar a Ti nossas cargas mais pesadas, nossos medos mais profundos, nossas ansiedades mais paralisantes, e a soltar aquilo que teimamos em segurar com nossas próprias mãos, crendo que o Teu plano é perfeito e que a Tua provisão é sempre a melhor. Que possamos ver cada desafio não como um fim, mas como uma oportunidade para testemunhar a Tua glória e o Teu cuidado. Concede-nos a paz de Isaque, que confiou plenamente na liderança de seu pai, para que possamos confiar plenamente na Tua liderança em nossas vidas, mesmo quando o caminho é árduo e o propósito é obscuro.
e descansar na tua promessa de que nunca nos deixarás desamparados, mas que sempre nos surpreenderás com tua bondade, com tua intervenção divina no momento exato. Que possamos sentir o teu abraço de segurança, a tua mão firme nos guiando, e a tua voz suave nos assegurando que tu estás conosco em cada passo da jornada. Que a esperança floresça em nossos corações, sabendo que o Deus que proveu o cordeiro para Abraão é o mesmo Deus que provê para nós hoje, e que ele já nos deu o maior cordeiro de todos, Jesus Cristo, para a nossa salvação e redenção. Que a tua presença nos envolva, Senhor, preenchendo cada vazio, curando cada ferida, e restaurando cada esperança perdida. Que possamos dormir em paz, sabendo que tu vigias sobre nós, que tu és o nosso refúgio e fortaleza, o nosso auxílio bem presente na angústia. Que cada respiração seja um lembrete da tua soberania e do teu amor incondicional. Que a fé que nos movesse a buscar-te nos leve agora a descansar em ti, confiando que o Cordeiro que foi sacrificado uma vez por todas nos garante a vida eterna e a provisão diária. Que essa orar pergunta de Isaac, onde está o Cordeiro, ecoe em nossas vidas de muitas formas e com uma intensidade surpreendente. Quantas vezes nos encontramos em situações onde vemos o fogo e a lenha, as circunstâncias prontas para um grande sacrifício ou uma grande mudança, mas o elemento crucial, a solução, a provisão, parece estranhamente ausente? Seja um problema financeiro que aperta, um desafio de saúde que consome a paz, uma decisão difícil que precisa ser tomada na família ou na carreira, ou até mesmo um vazio espiritual que não se preenche, a sensação persistente de que falta algo essencial pode ser esmagadora e paralisante. É como se estivéssemos no altar com tudo preparado, mas sem o principal para completar o ritual. Essa história antiga, mas eternamente relevante, nos desafia a olhar para a nossa própria fé com uma honestidade brutal. Quando Abraão respondeu Deus proverá, ele não estava apenas dando uma resposta evasiva ou tentando acalmar o filho. Ele estava declarando uma verdade fundamental e inegociável sobre o caráter imutável de Deus. Ele estava afirmando que mesmo quando nossos olhos naturais não conseguem enxergar, mesmo quando a lógica humana nos diz que não há absolutamente nenhuma saída, Deus tem um plano perfeito e detalhado. Ele já possui o Cordeiro que ainda não se revelou aos nossos olhos, mas que já está em movimento, no tempo certo e da forma mais surpreendente. Talvez você esteja carregando a lenha de um fardo pesado, com o fogo da pressão queimando intensamente ao seu redor, e a pergunta que não cala em seu coração é exatamente essa: onde está a solução? Onde está a saída para tudo isso? A lição mais profunda de Abraão não é sobre ter todas as respostas detalhadas para cada dilema que surge, mas sobre ter a fé inabalável e a confiança plena de que Deus já está no controle absoluto, mesmo quando tudo parece caótico e incerto. É uma entrega radical, uma certeza de que a provisão dele está a caminho, mesmo que você não a veja ainda, mesmo que o tempo pareça se arrastar. Não tenta resolver tudo sozinho, com suas próprias forças ou com sua limitada compreensão. Não se desespere pela ausência aparente do Cordeiro no altar da sua vida. A fé de Abraão foi testada ao limite extremo não para que Deus o fizesse sofrer, mas porque Deus queria mostrar não apenas a obediência e a devoção de seu servo, mas o poder sobrenatural da sua própria provisão. Ele não pediu a Abraão para sacrificar asterisco sem asterisco a provisão, mas asterisco com a certeza absoluta asterisco de que ele proveria no último segundo, no ápice da tensão. Essa é a diferença crucial, a virada da história. O teste supremo não era sobre a morte de Isaac, mas sobre a vida da fé em um Deus que é absolutamente fiel e que cumpre cada uma de suas promessas, mesmo as mais improváveis. O que você precisa entregar a Deus hoje, liberando o controle e confiando que Ele já tem o Cordeiro preparado e aguardando para a sua situação específica? Qual é o medo ou a ansiedade que te impede de ver a provisão que já está em movimento nos bastidores da sua vida? A verdadeira coragem não é a ausência total de medo, mas a capacidade de agir com fé, de dar um passo adiante,
mesmo quando o coração está apertado pela incerteza e a mente cheia de dúvidas. Deixe essa mensagem te acolher, te envolver e te fortalecer profundamente. A resposta de Abraão, Deus proverá, não era uma fuga da realidade, mas uma âncora de esperança firme e inabalável no meio da mais devastadora tempestade. Abrace a verdade libertadora de que, nos seus momentos de maior questionamento e vulnerabilidade, Deus já está trabalhando incansavelmente nos bastidores da sua vida. Ele nunca te deixará sem a provisão necessária, sem a solução que você tanto busca. Apenas percebe que a fé é a ponte invisível e poderosa entre a sua pergunta mais profunda e a resposta soberana de Deus. É o que te sustenta quando você não tem mais nada para segurar, quando todas as suas forças se esgotaram. E essa verdade, quando internalizada e vivida, muda radicalmente a maneira como você enfrenta cada desafio, cada montanha, cada vale na sua jornada. Ela transforma o medo em expectativa e a incerteza em esperança. A história de Abraão e Isaque não é apenas um relato antigo de uma prova de fé, é um espelho atemporal para a nossa própria jornada de fé, um convite a uma confiança radical no Deus que vê e provê. Ela nos lembra que mesmo nas perguntas mais difíceis, nos silêncios mais dolorosos, e nos momentos em que a lógica humana não encontra respostas, Deus está trabalhando incansavelmente nos bastidores da nossa vida. Ele já proveu, ou está prestes a prover, o cordeiro para a sua situação, e muitas vezes, essa provisão chega no limite da nossa capacidade no instante final, para que não haja dúvidas de que foi a mão dele que agiu. A confiança inabalável de Abraão, que o levou a agir até o último momento antes da intervenção divina, mudou a história de sua descendência e de toda a humanidade. A sua confiança, a sua decisão de crer que Deus proverá mesmo quando tudo parece faltar, pode mudar a sua própria história e impactar as gerações futuras. Que essa revelação profunda te inspire a olhar para suas próprias provações, para os seus próprios montes Moriá, com uma nova perspectiva, não como um fardo insuportável, mas como um palco para a manifestação da fidelidade de Deus. Mantenha a fé inabalável, sabendo que o mesmo Deus que provou Abraão e proveu o cordeiro no arbusto, é o Deus que enviou o cordeiro definitivo, Jesus Cristo, para a redenção da humanidade. Ele é fiel para cumprir cada promessa em sua vida. Reflita sobre o que significa ter um Deus que não apenas vê a sua necessidade, mas que já tem a solução preparada antes mesmo que você a expresse. Essa é a essência do nome Jeová Jireh, o Senhor proverá. Não é uma provisão de última hora, mas uma provisão soberana e intencional que se desenrola no tempo perfeito de Deus. A história de Gênesis 22 nos desafia a soltar as amarras do controle humano, a entregar nossos Isaques, sejam eles sonhos, relacionamentos, segurança financeira ou até mesmo nossa própria vida, nas mãos daquele que é capaz de fazer infinitamente. Qual é o seu pedido de oração esta noite? Escreve aqui embaixo nos comentários, pois eu vou ler e orar por você.